que nós já vamos começar para apresentar aqui a doutora Sandra, que é uma grande amiga. E eu não vou dizer toda a expertise que você tem, porque cria, assim, quebra um pouco a expectativa do caso. Então, eu vou me privar de dizer que você é a maior especialista de um determinado assunto aqui no Brasil, na minha opinião. E a gente tem o prazer enorme de te receber, uma companheira aí que a gente já fez várias coisas juntos, e estamos, então, querendo programar outras parcerias. Legal, Sandra, obrigada, viu, de você ter vindo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, muito bom estar com vocês, como a Lúcia disse, com muitas parcerias, muita coisa boa que a gente já fez e vamos continuar fazendo, se Deus quiser. Se Deus quiser, e vai querer. E a gente tem também o prazer de receber Joãozinho aqui, que é residente da Gastro, nossa, e ele preparou o caso, vai apresentar. Então, acho que podemos começar, né, João? Podemos sim. Estão todos me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite. Meu nome é João, sou residente da gastroenterologia, sou R4. Eu fiquei responsável por apresentar esse caso na reunião clínica de hoje. Só alguns esclarecimentos antes de começar o caso propriamente dito. É um caso que eu vou me focar no início do quadro sintomático, até no momento que a paciente passou no pronto-socorro e foi pedida a avaliação da nossa equipe da gastroenterologia e patologia, certo? Espero fazer jus aí aos conhecimentos da parte de hematologia da doutora Sandra. Gostaria de agradecer também aí ao doutor Gama e à doutora Maria Lúcia pelo convite. Pois bem, o caso clínico, ele se trata, na presença da paciente de sexo feminino, natural e procedente de São Paulo, que trabalha como faturadora. Essa paciente começou há 9 meses com um quadro de gengivomorragia intermitente, de leve intensidade. Além disso, também ela apresentou como sintomas um aparecimento de dor e um hematoma em região posterior de coxa direita. Nos 6 meses seguintes ao começo desse quadro clínico, houve o surgimento de outros hematomas em coxa contralateral, além do aparecimento de uma dor articular em joelhos e tornozelos, sem artrite associada. Nesse período, ela chegou a fazer acompanhamento com médico externo, que indicou o uso de prednisona 40 mg. Aqui eu não vou falar qual diagnóstico ela recebeu, nem porque ela foi indicada o uso desse tratamento, mas ela acabou perdendo o segmento com esse médico externo. Pois bem, após esses fatos que eu citei para vocês, essa paciente apareceu no pronto-socorro com quadro de dor, endurecimento e também o surgimento de hematoma em região de glúteo direito. Além disso, ela também relatava, à ocasião, um quadro de febre, mialgia generalizada e uma astenia há 7 dias. O exame físico, um paciente que se apresentava de alterações dignas de nota, ela apresentava-se hipocorada, dos cruzes 4, como disse, realmente ela apresentava uma área sugestiva de hematoma em região direita. De antecedentes patológicos, é um paciente que negava comorbidades conhecidas previamente, de cirurgias prévias, ela tinha realizado uma laqueadura com salpingectomia devido a um quadro de endometrioma, paciente que já tinha gestado 2 vezes, sem intercorrências, e um paciente também já teve um quadro de extração dentária há mais de 5 anos, sem nenhuma complicação. De antecedentes familiares, um dos antecedentes que a gente tem de doenças mais relevantes seria do pai e da mãe, com quadro de dislipidemia, e a mãe com quadro de diabetes. E aí eu pergunto, diante de um paciente que se apresenta no pronto-socorro com um quadro de hematoma e que já apresentou um quadro semelhante nos últimos 9 meses anteriores, quais exames complementares você solicitaria? Então, vamos dar uma olhada aqui. Qual a idade do paciente? Por favor, você não falou a idade. É um paciente de 36 anos. 36 anos, com esse quadro desses hematomas, né? Em diversas ocasiões. Renata, você quer fazer uma hipótese, ver o que você gostaria de investigar?
desse paciente? Oi, doutora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tem um quadro ainda bastante inespecífico, doutora. Eu acho que eu começaria pedindo exames gerais. Pedir um hemograma, um coagulograma, uma avaliação hepática, né? Já que pediram nossa avaliação, para começar a investigar, porque, sinceramente, uma gengivorragia, fadiga, aparecimento de hematomas, eu acho que a gente precisaria fazer os exames básicos no começo. Você acha que pode ser uma hepatopatia? É comum a gente ver isso, será? Só com alteração de coagulação? Não sei, doutora, acho que não. Parece que ela teve hematomas importantes, né? Sim. Esse hematoma que levou ela ao pronto-socorro parece que foi um sangramento importante, né? A gente não costuma muito ver isso em doença hepática, né? Sim. O Gama, você pensaria em doença hepática para essa paciente com... Hoje pela manhã a gente viu uma paciente parecida, né? Eram equimoses, né? Não eram assim, hematomas tão importantes, né? Mas você acha que isso leva a gente a raciocinar com a possibilidade de uma hepatopatia? Acho que inicialmente, quando a gente vê um quadro desse, não é, com hematomas extensos, não é, numa paciente de 36 anos de idade, que a princípio tem um relato anterior, provavelmente de ciclos menstruais, não é, normais, em quantidade e frequência habitual, uma extração dentária anterior, para a qual não houve nenhuma informação de sangramento abusivo, parece que ela era saudável do ponto de vista, digamos, da coagulação, e ela adoece posteriormente aos 36 anos de idade, expressando um quadro desse, né, de sangramento de tecido celular subcutâneo, né, enfim, com recorrências e extensões até significativas. Então, se a gente olha para o ponto de vista da hepatologia, né, a gente poderia pensar na possibilidade de, se isso fosse uma hepatopatia avançada, né, aí já seria uma paciente com hipertensão portal, plaquetopenia crítica, severa, eu acho pouco provável, né? Então, o conceito inicial, acho que tem que ter o apoio aí e a expertise do hematologista junto com a gente, não é? Porque ainda que a gente tenha a experiência desses pacientes com doenças hepáticas crônicas avançadas, a gente não vivencia, né, essa evolução de tal forma, né? Então, e quando a gente olha para plaquetas, né, e sangramento, a gente vê mais sangramento induzidos por procedimentos. Não costuma se ter no paciente com hepatopatia crônica avançada sangramentos espontâneos, eventualmente uma gengivorragia, uma epistaxe, enfim, mas não é o universo habitual que a gente está acostumado a ter no dia a dia, né? Sandra, eu vi que você quer falar, justamente eu queria a sua opinião, porque a paciente teve hematomas grandes, né? E acho que gengivorragia também, você relatou, né, João? E aí eu queria saber o que um hematologista pensa nessa hora. É plaqueta ou é fator de coagulação? O que vocês pensam só com a clínica da queixa do sangramento? Eu levantei a mão porque quando o Gama falou a respeito de plaquetas, de plaquetopenia, primeiro que para dar um sangramento importante, ela tem que ser realmente bastante baixa. E você tem que ter, então, eu entendo, o pouco que eu entendo de fígado é que tem que ser uma insuficiência importante, com outros sinais associados. Mas, sobretudo, sangramento de plaquetopenia é cutâneo mucoso. Então, eventualmente, a gengivorragia se justificasse, porém, os grandes hematomas não são de
alteração de plaqueta. Os grandes hematomas são de alteração de proteína da coagulação. Então, como ela tinha hematoma extenso, endurecido, eu pensaria mais numa alteração de proteína da coagulação do que propriamente de uma plaquetopenia. Tem que ser descartado, mas o tipo de sangramento me faz pensar mais numa coagulopatia do que de uma plaquetopenia. Perfeito. Então, Renata, eu acho que você já falou o que você queria, né? Você falou que você queria um hemograma, um coagulograma, provas de função hepática. Foi isso, né? Mais alguma coisa nesse primeiro momento? Acho que para começar tá bom, doutora. Para a gente entender de início o que está acontecendo. Muito bom. Então, vamos ver, João, o que você tem aí para nós? Tá certo. Aqui nos exames complementares, os exames laboratoriais que foram feitos inicialmente. O que se nota de alteração mais importante foi um quadro de anemia, ela tinha uma hemoglobina de 9,8, com já um nível de reticulocitose, reticulócitos acima de 100 mil absolutos. Além disso, ela tinha uma relativa leucopenia, um paciente que não tinha plaquetopenia, ela tinha um INR preservado, mas tinha um alagamento de TTPA. Além disso, em relação ao perfil hepático da paciente, o paciente que se apresentava sem alteração de bilirrubina, com albumina preservada, mas ela tinha uma elevação de TGO e de TGP, com predomínio de TGO sobre TGP. Além disso, ela tinha uma elevação de canalicurazina, tinha uma elevação de gama-GT principalmente. Não tinha alterações de função renal ou de distúrbios hidroeletrolíticos. Então, para aí, vamos parar aqui um pouquinho para explorar a Sandra aí no hemograma e nos exames de coagulação que a gente tem. Sandra, você quer comentar? Na verdade, a gente vê que ela tem uma hemoglobina diminuída, mas com volume corpuscular médio e hemoglobina corpuscular média normais, então é uma anemia normonorme. Acho que a gente precisa pensar nisso. E o que tem de importante, um reticulócito pouco aumentado, mais aumentado, então o que pode sugerir? Uma perda, e a medula óssea está tentando recuperar essa perda, e por isso o reticulócito aumentado. Sinto falta de um DHL, porque daí a gente teria mais chance de estar pensando em excluir hemólise, que seria outra situação que a gente poderia ter hemoglobina com reticulócitos elevados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a bilirrubina, que é normal, e com hemólise a bilirrubina estaria provavelmente alterada. Plaqueta normal, neutrófilos, leucócitos baixos, ela tem uma leucopenia verdadeira, com neutropenia, porque 50% de 1.800 leucócitos, em grosso modo, são 900 leucócitos, né? São 900 neutrófilos. Então, ela tem uma linfopenia, sim. Plaquetas normais, um tempo de protrombina normal e um tempo de tromboplastina parcial ativado aumentado. Isso faz a gente pensar no que a gente chamava antigamente de via intrínseca, né? Que a gente imaginava que fosse uma cascata, um jogo de dominó que fosse um ativando o outro. No entanto, hoje a gente sabe que já não é bem assim. Existem várias fontes de ativação, que isso algum dia eu posso conversar com vocês, mas não é o caso. Tendo um tempo de tromboplastina parcial ativado aumentado, a gente pensaria em deficiência de fator 11, de fator 12, mas fator 12 não dá sangramento, fator 9 e fator 8. E aí a gente teria que estar fazendo as dosagens, sobretudo do fator 8, que, num caso de uma mulher nessas condições, seria o mais
o mais provável de estar alterado. E é bastante alterado, porque com 3,44 para um normal de 1,20, a gente deve ter um valor baixo dessa proteína que está circulando no plasma. Acho que é isso, né? Então, sempre que a gente tiver um tempo de protrombina normal e um TTPA alargado, a gente deve pensar, como primeira hipótese, uma deficiência de fator 8, 9, 11 ou 12. Isso. Essa é a mensagem. Isso. Tá. E acho que, só aproveitando, se a gente tivesse uma insuficiência hepática, a gente deveria ter o INR também alterado, porque teria deficiência do 7. E deficiência dos fatores da via final comum, que são o 2, o 10, o 2, o 5, o 10 e o fibrinogênio. Então, se pensa numa das proteínas mais não restritas à produção hepática. Doutora Sandra, nesse momento, antes de pedir os fatores, fator 11, fator 12, fator 9 e o fator 8, a senhora faria aquele teste de adição de plasma sadio com o plasma da paciente para ver se corrigiria o PTTA ou não? Sim, isso a gente já poderia estar fazendo nessa etapa. Sim, sim. São coisas paralelas. De forma geral, eu não pediria nem 11, nem 12. 9 eu deixaria para um segundo tempo. Eu pediria inicialmente fator 8 mesmo. Até se você estiver num lugar que os seus recursos são extensos, não são limitados, pedir 8 e 9, mas, e os outros 2. Mas, de forma geral, a gente acaba pedindo uma coisa mais direcionada. Perfeito. O teste da mistura que o Gama citou é importante, sim, porque daí a gente vai fazer a diferenciação entre uma deficiência na produção. Eu tenho o teste da mistura normal, né? O que é o teste da mistura? É o plasma que a gente está investigando com um plasma normal, que se faz um TTPA na temperatura ambiente, e é importante fazer também no plasma que foi misturado desse jeito, mas que sofreu incubação de 2 horas a 37 graus. E aí, se houver correção dessas 2 etapas, eu penso em deficiência. Se não houver correção, eu penso que pode estar acontecendo um anticorpo que está consumindo o fator do plasma normal dessa mistura. E essa neutropenia, esses leucócitos de 1.800, tem alguma razão, assim? Você pensaria em alguma coisa? Então, primeiro, é muito difícil a gente opinar com um único hemograma, porque isso pode estar acontecendo por alguma coisa associada. Existe um vírus que está associado, que está dando isso, é uma doença autoimune que está diminuindo leucócitos. Então, assim, eu gostaria de ver um pouquinho mais, um segundo desses, para a gente imaginar o que mais poderia estar acontecendo. Não saberia opinar nesse momento. Certo. E sobre esses testes hepáticos, Gama, você tem alguma ideia do que pode estar alterando? TGO um pouco maior do que TGP, gama-GT elevada, né? E fosfatase alcalina normal. A princípio, a gente olharia, né, para a possibilidade de que uma doença hepática, não cirrótica, obviamente, né,
estivesse gerenciando esse quadro inicial, olhando para a nossa especialidade, né? Mas eu imagino até que esse grande sangramento, não é, para tecido subcutâneo, não é, e esse extenso sangramento, talvez ali no processo de destruição ali, de hemólise, né, a TGO é maior do que a TGP nessa paciente, talvez isso seja, não é, eritrocitário, né, pelo quadro hemolítico, pelo quadro hemorrágico que ali se apresenta, não é? Eu pensaria nessas duas possibilidades. E pensando, como a doutora Sandra já havia mencionado, né, da possibilidade de que esse hemograma com linfopenia, com alterações, né, laboratoriais significativas, e ela tentando juntar essa doença hematológica que ela tem com um substrato autoimune, por exemplo, né, pensar na possibilidade de que aí não tenha doenças autoimunes a serem afastadas ou definidas posteriormente com os exames subsequentes que o João vai solicitar ou que a gente pode solicitar, né? Mas eu acho que essas alterações inicialmente de O mais do que P, talvez seja mais, não é, do próprio hematoma, do próprio sangramento ali subcutâneo. Certo. Ela tomava alguma medicação? Tinha alguma razão para a gente pensar em Billy, João? A única medicação que ela tomava realmente era o corticoide, que eu havia comentado. Só corticoide. Tá. João, desculpa, ela continuava com o corticoide ou ela já tinha parado? Ela, na ocasião que ela se apresentou no pronto-socorro, ela usava o corticoide. Tá, eu não lembrava disso. Vou continuar, então. Pode ser? Vamos em frente. Oi? Vamos em frente, pode continuar. Certo. Queria dizer que, diante desses exames, a gente pode dividir o nosso raciocínio para acometimento baseados em duas especialidades, né? Um quadro mais investigativo hematológico e um quadro investigativo desse perfil hepático alterado. Eu vou começar, primeiramente, falando da investigação do quadro hematológico, que a doutora Sandra já pincelou uma parte aí também, certo? Primeiramente, realmente, a paciente, ela tinha realmente o TTPA alargado, porque o TTPA foi repetido e estava realmente alargado. Como o doutor Gama havia comentado, e a doutora Sandra excepcionalmente explicou também, foi feito realmente um teste de mistura. E com o teste de mistura não se observou a melhora do parâmetro de TTPA, o que significa, provavelmente, que há um quadro de inibidor de fator. No caso, foi dosado também o fator 8 e foi dosada a titulação desse inibidor. Cachorro lindo. Tem o microfone aberto, Clarice. Ai, desculpa, gente, eu tô assistindo aula entrando em casa, desculpa, toquei sem querer. E aí, diante de um quadro de fator 8 alterado, com a sua dosagem baixa, uma titulação de inibidor já identificada, né? E um teste de mistura que não houve mudança significativa, tanto na mistura imediata, tanto na mistura incubada, que é uma mistura numa temperatura controlada de 37 graus, num período aí de 2 horas, o que é que vocês pensariam, de acordo com o que a doutora Sandra já comentou também? E aí, vamos voltar para a Renata. Renata, e aí? Agora ficou mais fácil, né? O que você acha que nós podemos concluir aqui desse quadro hematológico? Renata? Renata sumiu. Vamos perguntar para Marina, o que você acha desse quadro hematológico? O que a gente conclui? Gente, o pessoal sumiu. Estão todos... Então, vai lá, Gama. Vou pedir para você mesmo concluir. Quem é que tem essa paciente do hematológico?
A doutora Sandra foi muito didática, né, quando ela falou do PTTA largado, o teste da mistura, não é? A correção, não é, definiria a deficiência de fator, a não correção definiria a presença do inibidor, que é um anticorpo que consome ali o fator, não é? E quando a gente olha para o fator 8, ele está baixinho, né, 0,7%, né? Então, há de se supor que, né, esse paciente tenha aí a presença do inibidor, de um anticorpo, consumindo aí o fator, né, e causando essa catástrofe aí da coagulação, fazendo essa coagulopatia, né? E aí a gente tem que levantar hipóteses diagnósticas a partir daí. Ela tem uma doença adquirida. Essa doença adquirida, né, ela é autoimune, não é uma doença imunomediada, né, e sendo imunomediada, ela é uma doença primária da hematologia ou é uma doença autoimune, não é, secundária com repercussão do ponto de vista hematológico. Eu acho que o raciocínio inicial passa por essa possibilidade, porque a outra hipótese diagnóstica que a gente poderia pensar ela tem uma grave deficiência de fator 8, né? Isto é uma hemofilia, né, verdadeira, uma hemofilia, não é? Primária, mas a gente sabe que, primeiro, ela abre um quadro de uma doença aos 36 anos de idade. Os sangramentos da hemofilia são predominantemente articulares, ela faz sangramento subcutâneo, então não deve corresponder à história natural da hemofilia, né? E isto poderia ser uma doença adquirida, sim, por autoanticorpo, e aí a gente migraria para esse polo que a gente está tentando aqui localizar. Perfeito. Ô, Sandra, essa titulação de inibidor, isso aí é muito alto? Qual que é a interpretação disso? Na verdade, o inibidor é o anticorpo, como o Gama já falou. Esse anticorpo, ele é mensurado em várias diluições, para a gente ver como é o consumo. E ele seria de baixo título se ele fosse inferior a 5, e o que isso significa? Que a quantidade de anticorpo, a avidez do anticorpo, ela não é muito alta, então, se eu tiver um sangramento, eu posso ainda tratar com fator 8. Acima de 5 unidades Bethesda, eu tenho um inibidor de alto título. E o que importa é, se eu tiver que tratar, eu não consigo tratar mais com fator 8, porque o fator 8 vai ser administrado endovenoso, ele vai ser consumido e vai ser como se fosse, entre aspas, uma aguinha que a gente esteja administrando. Então, mas também é importante a gente dizer que, neste caso, a titulação do inibidor, ela não diz muito a respeito do quadro clínico que o paciente vai estar apresentando. Então, não existe uma correlação entre essa titulação do inibidor e o tipo de quadro clínico que o paciente vai apresentar. O que importa é que, ao longo do tratamento, a gente vai precisar saber se esse título está baixando, se o tratamento está sendo eficiente, ou se esse título está mais ou menos se mantendo e eu tenho que mudar o tratamento. Então, a titulação do inibidor é importante para a sequência do que eu vou tratar. Tem sangramento? Preciso fazer a terapia de reposição com alguma coisa? O que é que eu vou dar? Não tem sangramento, eu só preciso estar acabando com esse inibidor, com uma imunossupressão, então, é esse o raciocínio. E, seguindo o que o Gama já falou, ela deve ser uma coagulopatia. Por quê? TTPA prolongado, dosagem de fator baixa, uma coagulopatia com deficiência de fator 8 é uma hemofilia A, e, como bem dito, com um quadro que começou aos 36 anos, é uma hemofilia A adquirida. É uma doença autoimune rara, mas que, sobretudo nessa faixa etária, ela não costuma ser tão evidente. Ela tem 2 picos, eu acho que vale a pena a gente estar falando nisso. Um pico é nas mulheres em idade fértil, que muitas vezes está ligado à gestação ou ligado a doenças reumatológicas, e em indivíduos acima dos 60 anos,
onde tem um novo pico, sobretudo aqueles com mais de 80 anos, que a gente passa a ter uma frequência aumentada. Mas é uma doença rara. Na população geral, 0,6, mais ou menos, é a frequência populacional. E quando você passa a essa faixa etária maior, ele chega, se eu não me engano, até 7 e pouquinho %. Então, ela está com 36 anos, né? É uma doença adquirida dessa faixa etária mais jovem, né? E como você falou, em geral associada a outras doenças autoimunes, reumatológicas, né? E aí acaba ficando nossa obrigação aqui com esses testes hepáticos alterados, investigar mais essa parte autoimune hepática também. Acho que vale a pena dizer para vocês que dentro de todas as hemofilias adquiridas, em torno de 50% a gente acha a causa. E essas causas associadas, elas são secundárias, seja nas doenças autoimunes, seja em doenças reumatológicas, seja em doenças neoplásicas. Então, todas as vezes que a gente faz um diagnóstico de uma hemofilia adquirida, a gente faz um rastreamento para ver o que é que pode estar acontecendo. E foi nesse rastreamento, com essas enzimas hepáticas alteradas, e uma imagem que depois o João deve comentar em seguida, é que a gente acabou encaminhando para vocês. Muito bem, então vamos ver, né, João, da nossa parte aí, como é que nós conduzimos. Tá certo. Atualizações, doutora Sandra, do caso, viu? Enfim, aqui acabou o mesmo resultado que eu tinha colocado antes, e como a doutora Sandra bem comentou, realmente fechou-se um diagnóstico de hemofilia A adquirida. Agora eu vou focar a discussão na parte hepatológica, certo? Do quadro hepatológico, foram solicitadas tanto para a pesquisa de causas relacionadas à hemofilia adquirida, tanto para o quadro hepático dela, foram solicitadas sorologias para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, HPLV, VDRL, e todas vieram com resultado de não reagentes. A paciente, ela também apresentou inicialmente um FAN reagente, 1/160, um padrão citoplasmático fibrilar. Ela apresentava um IgG não alterado, e ela apresentou também inicialmente, ela já veio para o pronto-socorro, com um quadro de sorologia para dengue reagente. Não sei se você lembra, mas ela é um paciente que já apresentava pelo menos uma semana um quadro de febre, mialgia, e ela também apresentava, não sei se vocês lembram, foi comentado também no hemograma, ela já tinha um quadro também de linfopenia também, certo? Queria comentar rapidamente, talvez o Dr. Gama vá falar isso, a gente já teve reuniões que a gente discutiu isso, realmente, como a dengue pode acometer, pode alterar o perfil hepático do paciente, e realmente pode alterar com a elevação de transaminases, pode alterar com predomínio de TGO sobre TGP, pode elevar HAM-GT, inclusive, certo? Foi solicitado inicialmente também uma pesquisa de perfil autoimune relacionado a doenças hepáticas, pesquisa de antimusculismo, anti-L-caminho, anti-mitocôndria. Claro que isso não ficou disponível a pronto modo, demorou alguns dias para sair, mas o resultado acabou vindo não reagente. Mas, além desses exames laboratoriais, também foi solicitado um exame de imagem. E aí, o primeiro exame de imagem foi solicitado. Só um minuto, João. Espera só um minuto. Desculpa. Não, imagina. Pode voltar um pouquinho outro? Claro. Então, vou pedir só para o fã comentar o fã citoplasmático fibrilar. Algum comentário a respeito? Comentário do doutor. A senhora falou pro fã comentar. Fiquei feliz, sabia? Para você comentar. Eu vou mudar meu nome, porque eu gostei dessa denominação. A gente, quando discutiu esse caso, o João, que atendeu essa paciente lá no ambulatório, a gente teve uma discussão detalhada a respeito do caso. Esse padrão citoplasmático fibrilar, né, ele se subdivide em 3 tipos: o fibrilar linear, o fibrilar filamentar e o fibrilar segmentar.
esse que é citoplasmático fibrilar linear, ele tem uma relevância para um autoanticorpo mais específico, que é o anticorpo antiactina. E o anticorpo antiactina não é um anticorpo que você tem maior prevalência de encontrá-lo nas hepatites autoimunes, né? Então, a gente tinha ali aquelas transaminasezinhas, né, tocadas, um FAN, citoplasmático fibrilar linear, que poderia, né, sinalizar o anticorpo antiactina, mas num título de 1:60, num título baixo, né? Muito baixo. 1:160. Ah, é 1:160? 160. Tá, 1:160, e esse é o título já, né, respeitado, sim. E uma IgG que é inteiramente normal com os demais autoanticorpos, antimúsculo liso negativo, anti-LKM1 negativo. A gente se pergunta se esse autoanticorpo é um epifenômeno nessa história, né, ou se ele sinaliza uma doença hepática autoimune que funcionasse como pano de fundo aí para eclosão aí dessa hemofilia adquirida, né? Portanto, a importância do citoplasmático fibrilar linear é essa relevância, essa associação com o anticorpo antiactina. Muito bem. Desculpe, João, que eu te interrompi. Pode Sem prosseguir. problemas. Tá certo. Nesse contexto também, nessa mesma ocasião, foi pedido um exame de imagem, foi pedido uma tomografia de abdômen e pelve, e no laudo dessa tomografia, a gente observa algumas alterações meio catastróficas, né? Sinais de hepatopatia parenquimatosa crônica, com fígado já de dimensões reduzidas, contornos irregulares, com sinais de hipertensão portal, de circulação colateral periesplênica e esplenomegalia homogênea. Gostaria de lembrar aqui a vocês que a paciente não apresentava estigmas de doença hepática, não apresentava plaquetopenia, não apresentava alteração de INR, também não apresentava alteração de bilirrubina, nem de albumina. Então, é um quadro que aparece um pouco estranho com o resultado inicial do lado dessa tomografia. Aqui eu trouxe, não pude trazer o vídeo, não consegui colocar o vídeo, mas eu trouxe o resultado inicial dessa tomografia. E observem, senhores, que não parece um fígado realmente de contornos irregulares, dimensões reduzidas, não parece ser o caso. Tanto é que aconteceu isso, que realmente o laudo foi revisado. E aí o laudo revisado dessa tomografia, ele já mostra sinais de tênue hepatopatia parenquimatosa com ectasia do ducto colédoco e imagens nodulares que podem corresponder a dilatações focais. Nesse contexto, por conta dessa suspeita de hepatite autoimune e de alteração do exame de imagem, essa paciente foi encaminhada para a gente com a hipótese de quê? Com a hipótese de que o quadro já diagnosticado de hemofilia adquirida dela fosse secundário a um quadro de hepatite autoimune, certo? Depois, em seguida, a gente fez outros exames de imagem, mas eu já vi que alguém quer comentar o caso, então se quiser comentar, fique à vontade, por favor. Mariana, você quer fazer uma pergunta? Mariana? Às vezes mexe sem querer também. Acontece. Acho que não, João. Acho que é alarme falso. Vou continuar, então. O seu som tá falhando um pouquinho, sabia? Enfim, se você puder mudar a posição aí, quem sabe melhor. Certo. Então, já no nosso relatório, assim, o meu? Tá falhando o seu som um pouquinho. Mas dá para a gente entender. Continua aí. Tá certo. Então, já no contexto da paciente em acompanhamento ambulatorial, a gente solicitou realmente outro exame de imagem, porque parecia um pouco discordante as informações provenientes dos exames laboratoriais e do exame físico da paciente com o exame inicial, principalmente o primeiro exame inicial e o laudo do primeiro exame, certo? Então, a gente pediu realmente uma ressonância com colangiorressonância e nela foi verificada realmente o fígado de morfologia de dimensões normais. Foram verificados cistos pequenos no parênquima, que a gente considerou inespecíficos, mas a gente considerou como se fosse uma ressonância não compatível com a doença hepática de padrão mais avançado que foi descrita anteriormente. E aí eu gostaria de comentar, finalmente, que a gente obteve exames laboratoriais da paciente em relação a esse quadro hepático, né? Ela tinha exames
não reagentes antes desse quadro que ela compareceu ao pronto-socorro, e depois foram repetidos os exames, tanto de FAM como de perfil autoimune alto-hepático, e todos vieram não reagentes também. Além disso, é importantíssimo citar que depois que a paciente, que foi instituída a terapia hematológica para a paciente, esses níveis de transaminase foram normalizados. Inicialmente, o que é que foi feito do ponto de vista hematológico? Eu não vou conseguir falar tudo detalhadamente, como foi feito o acompanhamento ambulatorial, e como é uma discussão mais curta, só vou citar. No contexto de pronto-socorro, foi feita uma infusão de feiba, e foi aumentada a corticoterapia que a paciente recebeu, e além disso, foi associado o ciclofosfamida ao esquema terapêutico. Depois, demorou um pouquinho para a paciente conseguir um controle clínico, ela ainda apresentou algumas internações, algumas intercorrências, mas foi conseguido fazer um desmame de corticoide 6 meses após, e após 9 meses foi suspeita a terapia citotóxica com ciclofosfamida. E a paciente sem nenhuma terapia imunossupressora, que poderia ser um fator confundidor caso ela apresentasse uma hepatite autoimune, ela evoluiu sem novas elevações de transaminases também. E, além disso, ela evoluiu também com estabilidade dos valores de TTPA, de atividade do fator 8 e de dosagem do inibidor, mostrando também um controle importante da parte da doença hematológica. Segundo isso, eu discuti o caso com o Dr. Gama, a gente considera realmente que a paciente, o diagnóstico fechado da parte hematológica de hemofilia adquirida, realmente foi feita uma suspeita certa de associação com hepatite autoimune, mas, ao nosso ponto de vista, tendo visto as informações do início do quadro, os fatores confundidores que realmente aconteceram no manejo inicial do quadro e as novas informações que a gente obteve com o acompanhamento, não nos parece ser que a hemofilia adquirida seja secundária a um quadro de hepatite autoimune. Sandra, quer comentar com a gente como é que vocês conduzem o caso? O que você achou dessa evolução? Então, na verdade, FEIBA é o nome comercial do complexo protrombínico parcialmente ativado, que é um derivado de plasma, é um hemoderivado, que tem fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10. Então, ele vai para essas outras fontes de geração, de ativação dos produtos, para que haja a formação da fibrina, para a gente poder ter o cessar do sangramento. O que é importante se faz o FEIBA quando tem sangramento. E ela tinha um sangramento importante, que era esse sangramento muscular, que é uma característica da hemofilia adquirida também. As equimoses extensas, e se é só equimose, a gente não se preocupa, mas se for sangramento do músculo, aí sim a gente precisa atuar com a terapia de reposição. E é aquilo que eu falei no começo, não adianta a gente pensar em fazer fator 8, apesar da deficiência, porque o anticorpo vai consumir. E a corticoterapia, ela tem base para diminuir a produção do anticorpo por ser uma doença autoimune. Então, em geral, a gente começa com prednisona, 1 miligrama por quilo de peso, e ao longo do tempo, se ela não tiver reduções significativas dos sangramentos, e a gente percebe que essa titulação do inibidor vem diminuindo, a gente precisa associar alguma coisa. Aí a gente associou a ciclofosfamida. Eu trouxe algumas coisas que acho que são interessantes, que a gente começou com a prednisona em 80 miligramas por quilo de peso, não melhorou em nada, passou para 100 miligramas, e mês e meio, mais ou menos depois, que a gente não tinha grande mudança, nós reduzimos um pouco o quadro da cor do corticoide, fez o desmame para redução, e entramos com a ciclofosfamida. E o que talvez seja interessante, que o João não fez citação, é que a gente tem um inibidor anterior de 2.048 unidades beta. A partir do momento em que a gente
começou com o corticoide, ele começou a reduzir aquele de 716, que ela já tinha corticoide em dose não adequada, mas já tinha isso, e um mês depois ela tinha, dos 716 passou a 211, um mês e meio depois a 121, aí em outubro ela zerou esse inibidor. Então, já começou a não ter mais a produção do anticorpo, e a dosagem de fator 8 passou a 81%. Então, é diminuição do título de inibidor, aumento da concentração de fator 8, porque a produção está lá, e a destruição passou a não existir mais. E em novembro foi repetido o exame, ela continuava com 0 de inibidor, com 89% de fator 8. Nesse momento, a gente acabou fazendo o desmame também da ciclofosfamida, e hoje em dia ela está indo bem, obrigada. Está indo ao ambulatório só para controles, para a gente fazer a sequência da consolidação, se foi mesmo, se continua bem. Por quê? Existe condição de recaída, e ao longo do tempo a gente vai precisar ficar olhando se ela vai surgir alguma doença autoimune ou alguma outra coisa que justificasse a presença da hemofilia adquirida. Importante aqui, eu acho que a gente dizer algumas coisas. Ela foi muito bem, obrigada. Então, em curto espaço de tempo, a gente conseguiu tanto cessar sangramento, que é um dos pilares do tratamento. No fim das contas, a gente não conseguiu identificar uma causa que pudesse estar justificando isso, né? Porque, a princípio, a gente pensou na hepatite autoimune, por isso que vocês entraram no caso, por isso é que foram pedidos aqueles marcadores específicos, né? O LKM1, enfim, aqueles marcadores mais específicos, e ela não tinha mais sangramento, a gente não precisou mais fazer o complexo protrombínico parcialmente ativado, e ela não tem mais anticorpo, a gente parou de fazer a imunossupressão. Então, ela é uma paciente que está bem, mas que a gente precisa continuar o segmento, porque tanto pode recair a hemofilia adquirida, quanto pode surgir uma doença que foi a causa da hemofilia adquirida. Então, o tripé do tratamento é prevenir ou tratar sangramentos, que é o que a gente, se existem os sangramentos, tentar encontrar a doença associada, se é que ela existe, em 50%, e tratar o anticorpo, que é a imunossupressão. Muito bem. Muito obrigado. Super didático. Eu não comentei a fundo o tratamento, porque eu não quis me atrever a errar alguma coisa. Mas parabéns pela condução do caso, doutora Sandra. Toda a equipe da hematologia realmente deve ser muito difícil, ainda mais sendo a doença muito rara. O parabéns não é só para a gente, não. Na verdade, a gente sabe o que fazer, mas nem sempre o paciente responde o que a gente quer, né? Então, a gente agradece que essa moça foi bem. Mas a gente tem vários casos de hemofilia adquirida, a gente tem muitos casos, e nem todos são tão brilhantes quanto esse. Graças, esse foi bem. Muito bom. O João normalizou tudo dos exames hepáticos no segmento? Tudo. Tudo. Não gerou nenhuma alteração. Oi, Virgínia, que delícia te ver. Mas deixa eu falar uma coisa. Então, no final das contas, eu entendo, João, e vocês vão dizer isso, talvez até a Virgínia fale isso. Provavelmente, o primeiro laudo da tomografia, da tomografia que nos alarmou, é que deve ter sido uma coisa errônea, né? E talvez essas alterações as alterações das enzimas hepáticas tenham relação com a dengue, né? Muito provavelmente. Eu diria que é a principal hipótese. Fala, Virgínia. Está fechado o microfone, Virgínia. Fala aí para nós.
O que eu estou perguntando é essa dengue é alguma coisa autoimune? Porque dengue tem tanta coisa. Alguma coisa relacionada com essa alteração de coagulação? Porque Você acha, Sandra, que pode ter sido a própria dengue? está fechado, Sandrinha. Sandrinha, está fechado o seu microfone. Não tem caso nenhum descrito até onde eu sei, mas eu posso contar para vocês que nos últimos tempos tem aparecido alguns casos com Covid. Sim. Agora, jurar para Deus que seja a causa, a gente não consegue. É coisa associada só? Ou tem algum processo... Se fala em doença viral, inclusive em hepatite B, como sendo causa de hemofilia adquirida. Isso existe descrito. Agora, dizer que a dengue possa ser, não sei. E é difícil ter descrito na literatura, porque é doença aqui do nosso terceiro mundão, né? Então, tem pouca informação, mas é uma hipótese, acho que... Eu tenho a impressão, levando em consideração a história, quando ela chegou para a gente é que ela estava com dengue, mas ela tinha o diagnóstico dessa hemofilia adquirida 6 a 9 meses antes. É que ela largou, ela abandonou o segmento. Então, em teoria, ela já tinha antes e no meio do caminho pegou a dengue. O dengue foi só um precipitador, que aí sim tem a ver. Talvez, mas não sei. Eu tenho a impressão que pode não ser, porque os sangramentos não foram precipitados necessariamente pela dengue. O que foi o precipitador foram as enzimas alteradas. Mas a questão da hemostasia, verdadeiramente, parece que não está muito alterada em relação ao que ela vinha apresentando como quadro clínico. Acho que a dengue aí entrou mais para explicar essas enzimas, né, do que o próprio quadro hematológico. Eu acho que sim. Eu acho que a dengue foi mais a causadora do nosso pedido para vocês, para nos ajudarem a raciocinar, porque a gente não pensou que fosse só a dengue, a gente achou que pudesse ter algo mais, mas, ao final das contas, pelo jeito, não era o algo mais, era só a dengue que estava fazendo essas alterações. Legal. Mas eu gostei disso, porque daí a gente pode discutir e eu aprender com vocês. É isso que eu ia falar, isso fez com que a gente conhecesse o caso e pudesse discutir com você e ouvir essa sua brilhante exposição aí sobre hemofilia adquirida, que era uma coisa que a gente realmente não tinha tido ainda contato, né, com casos desse tipo. Foi muito legal para a gente. Para mim também. João, eu acho que você podia, não sei se a gente pode fazer isso, é que o TASI agora é uma coisa chata, né? Mas talvez a gente você pudesse tentar fazer um resuminho do que a gente discutiu agora, da questão de que as enzimas hepáticas provavelmente estariam alteradas por conta da sorologia positiva para dengue, o que justificaria o quadro clínico, tal, para que no futuro a gente tenha tudo isso documentado e a gente não fique pensando de novo, cadê aquela história daquela hepatite autoimune, bababá, que tinha aí. Tá certo, doutora Sandra. Eu coloquei isso na nossa última consulta, que foi recentemente, mas eu posso colocar um adendo explicando realmente a discussão que foi feita e as principais tópicos que foram discutidos em relação a isso, sim. Se não conseguir pelo TASI, eu consigo colocar pelo outro sistema. Pelo PEP? Pelo portal, que tem a opção de colocar adendo nele, né? Tá, porque eu vou, inclusive, imprimir isso e deixar dentro da pasta dela, porque acho que é importante que a gente tenha esse documento. Como é pasta, né, Sandra? Como é bom ter um papelzinho, né? O problema é que você tem diferentes sistemas e você não consegue enxergar o que está lá.
Então, a gente que está lá todo dia vendo todos os pacientes, a gente sabe, mas a gente não é eterno. E eu não vou estar lá daqui a pouco. Então, a gente pode perder essas informações. É verdade. E eu sempre falo para eles que a gente não tem índice. A gente não consegue recuperar por doença, porque nada está catalogado nem no TARSI, nem no PEP com CID direitinho. Tal. Então, eu me apego aos papeizinhos, passo, aí querem destruir tudo, e eu fico nervosa. Nem me fale, porque a última coisa é, vocês têm, como vocês têm arquivo aqui? Para quê? Se vocês não têm a prevenção contra fogo, bibibis. Eu fico meio desesperada, mas em todo caso eu ainda continuo conseguindo brigar e conseguindo ganhar a briga, mas não sei até quando. Exatamente. É bom saber que tem companheiros de luta. Muito bom, gente. Então, acho que... Que pontualidade, gente! 8 horas! 8 horas. Você está liberada para o seu compromisso, que é muito importante, né? Eu já falei no início, mas nem todo mundo estava aí. Sandra é uma das maiores autoridades em hemofilia. É verdade, não é? Menos. Né, Virgínia? Você concorda comigo? É minha amiga, amor antigo. É super bom ter amigos, porque eles nos enaltecem sempre. Obrigada, pessoal. Obrigadão. Obrigado, doutor Gama. Obrigado, doutor Marilson. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada a todo mundo. Bom ver vocês. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Até logo, boa noite, belíssimo.